Infelizmente, pessoas negras têm muita dificuldade no mercado de trabalho. É dificuldade para todos os lados. E começa desde aquele primeiro emprego, aquela oportunidade que você busca. E você está sempre dando com as portas fechadas. Aí você percebe que outras pessoas conseguem aquele primeiro emprego com uma facilidade maior do que você. E você começa a perceber que se você tem uma boa qualificação, boa fluência verbal, você é uma pessoa desinibida, uma pessoa que está apta para exercer a função, por que você não foi contratado? Por que você foi colocado de lado? Muitas vezes uma pessoa que não tem nem tantas habilidades e tantas qualificações acaba pegando a vaga desse negro. Uma outra questão também importante é quando você está fora do mercado de trabalho, procurando uma oportunidade, querendo voltar. As dificuldades são imensas. Mas se você pensa que quando você está trabalhando, tudo acaba sendo um mar de flores, você está completamente enganado. Porque no ambiente empresarial a gente dá de cara com preconceito e percebe que a cor da pele delimita e mostra como as pessoas vão ser tratadas por lá. É claro que existem várias empresas hoje em dia que adotam políticas de igualdade racial, que procuram fazer com que aquele ambiente seja um ambiente agradável para todos os seus colaboradores, apostem sempre na motivação e estímulo dos funcionários para que eles consigam produzir mais. Mas a gente sabe que isso aí é meio que uma utopia, né? Que não é todo mundo que pensa assim. As empresas até falam, mas será que praticam isso? E nesse ambiente a gente descobre que pessoas negras acabam ganhando menos e se submetendo a acúmulo de funções e muitas vezes fazendo trabalhos muito fora do que seria o seu horário. Eu já passei por isso. Algumas vezes eu já passei por isso. Infelizmente não foi uma vez só. A gente percebe que a gente começa a trabalhar num determinado local e a gente vê que está sendo exigido da gente muito mais do que foi acordado. E a gente percebe que as outras pessoas que estão ali do lado não são tão cobradas. Mas por que a cobrança é só em cima de mim? Eu ouvi de um chefe o seguinte: eu acabo cobrando mais de você porque você é a que me traz mais resultados. Fulana de tal, não sei quem lá, não adianta eu cobrar tanto, porque eu sei que eles não vão. Até um certo ponto eles vão, depois eles empacam. E você não, quanto mais eu aperto, mais você vai. Mas oi? Foi isso que foi acordado no momento da contratação? Por que eu tenho que fazer mais para ganhar o mesmo? Em nenhum momento foi me dado nenhum tipo de acréscimo ou vantagem financeira, né? Nenhum acréscimo lá na minha carteira que me garantisse esse extra que eu estava fazendo. E muitas vezes a pessoa disfarça isso de elogio. Repara bem, a pessoa pega uma exploração e transforma num elogio. É porque eu sei que você é capaz de ser feita de trouxa, né, gente? Só se foi isso. E uma coisa importante também que eu percebo é que o negro, quando ele está dentro de uma empresa, ele é tolerado quando ele está fazendo serviços menores, ditos como de menor importância, né? Vamos colocar assim. Mas eu encaro todos os trabalhos dentro de uma empresa como extremamente importantes, tá? Eu queria que isso ficasse mais do que claro. Cada colaborador exerce uma função extremamente importante dentro da empresa. Mas eu digo assim, quando você chega numa empresa, aí você vê lá as pessoas que estão tratando da parte de manutenção, limpeza, né? As pessoas que estão fazendo a parte de recepção, os mensageiros. Ali geralmente tem pessoas negras. Aí as empresas acabam se gabando, sabe? De darem oportunidades a pessoas negras porque tem funcionários negros nos seus quadros. E conforme você vai avançando, você percebe que nos cargos de controle, nos cargos financeiros, administrativos e principalmente os de gerência e diretoria, cadê os negros? Onde é que eles estão? E quando a duras penas um negro consegue furar mais ou menos essa bolha e chegar num cargo mais acima, olha, é extremamente complicado, porque se todo mundo é cobrado pela empresa, o negro praticamente tem que dar o sangue. Para começo de conversa, quem está acima sempre lembra a gente que é praticamente um favor que está nos fazendo. Olha, mas eu te dei o cargo, você está responsável aí pelo departamento, agora você está na parte de chefia. Então, é como se você não fizesse tanto por merecer e a pessoa te fez um favor, né?
Eu fiz isso por você. E empresa não é instituição filantrópica, gente. As empresas, elas sobrevivem por conta do lucro. Então, se você não dá lucro enquanto funcionário para a empresa onde você trabalha, você vai ser descartado. Então, todas as vezes que você acaba galgando um cargo acima do que você já tinha, é porque, sinceramente, eles querem que você dê mais lucro ainda. Não é favor, não é porque são bonzinhos, é tudo uma questão comercial. Eu assumi um cargo de chefia numa empresa, na época era uma multinacional, uma empresa muito boa. E o que eu percebia era que quando era o chefe anterior, que apertava, que cobrava, que ninguém reclamava, sabe? Todo mundo dançava conforme a música dele. Tipo assim, ninguém reclamava com ele, né? Os funcionários reclamavam entre si, mas quando ele chegava, estava tudo bem, estava tudo certo, sim senhor, tá ótimo. Qualquer coisa que ele falasse, estava todo mundo cumprindo. Um belo dia, depois de alguns problemas internos, que não vale a pena citar, isso depois de muitos anos, tá, gente? Esse chefe foi mandado embora e adivinhe quem assumiu o lugar? Exatamente essa moça simpática, essa senhora, né, que vos fala. Eu assumi o lugar e prezando pela qualidade dos serviços, né, eu continuei fazendo tudo muito bem feito. A minha parte, eu fazia a minha parte, eu ainda tinha que chefiar os outros funcionários do setor. Sendo assim, foi muito mais coisas, sabe, nas minhas costas do que eu estava acostumada, porque se antes eu tinha que dar conta só do meu, agora eu estava tendo que dar conta do que eu fazia e do que os outros estavam fazendo também. Aí eu fui perguntar para o diretor como é que ficaria a situação. Eles teriam que fazer uma anotação na minha carteira, mencionando a nova função que eu estava exercendo e tal. E principalmente, né, gente, fazer uma mudança de salário aí, porque eu estava trabalhando em outra função. E vocês acreditam que ele falou que ele estava me dando uma oportunidade? Que eu deveria observar que eu era a única pessoa negra na empresa que estava exercendo um cargo de chefia? Que as outras pessoas que lá estavam eram pessoas que estavam varrendo o chão, servindo na copa, fazendo pequenos serviços? Ele me lembrou disso. É que na época, gente, isso é uma coisa um pouco mais antiga, sabe? Não é uma coisa dos dias atuais. Mas se eu tivesse a mentalidade de hoje, olha, eu teria falado tanta coisa. Mas às vezes a nossa própria insegurança, não digo profissional, porque eu sabia que eu era capaz de desempenhar as minhas funções. Mas aquela coisa de ficar, ai meu Deus, será que eu vou perder o emprego se eu reclamar isso e aquilo? E eu meio que deixei levar. Porque ele prometeu que mais adiante ele veria o meu lado. E sabe quando é que o empregador vai ver o seu lado? É nunca. O que tiver que ser acertado tem que ser na hora, porque se você deixar para depois já era. E o que acontece também é que os outros funcionários a quem eu comecei a chefiar também, que sempre obedeceram, sim senhor, tá tudo certo, para o outro chefe, quando eu comecei a cobrar a respeito do trabalho que eles eram pagos para fazer, eles começaram a falar, nossa, preto não pode ter nada, né? Porque quando assume um cargozinho fica insuportável. Outra coisa também que eles sempre falavam, né? Ai, mulher, ela tá naqueles dias. Ih, mulher, já até sei. Ih, tá surtada. E a gente precisa acabar com esse tipo de comentário. Da mulher exercer um cargo de chefia e não poder reclamar porque tá surtada. Porque tá naqueles dias. Porque é histérica. Eu nunca fui de gritar com ninguém, eu sempre soube argumentar usando a minha inteligência, a minha boa fluência verbal. Eu não precisaria gritar dentro da empresa, né? O último lugar onde eu precisaria gritar seria na empresa. Mas você falando e a pessoa simplesmente não quer aceitar a sua chefia simplesmente porque você é uma pessoa negra, né? A pessoa não vai falar pra você, eu não vou aceitar porque você é negra. Não é isso. Mas ela vai demonstrar a todo momento que ela não está disposta a colaborar com você. Então, em vários momentos, eu continuei fazendo o meu, fazendo o dos outros e ainda chefiando. Porque quando eu via que alguma coisa estava, sabe, em déficit,
Até, até trunquei a língua. Mas quando eu via que alguma coisa estava em déficit, gente, hoje não tá saindo. Eu ia lá e meio que complementava. Então, muitas vezes eu cheguei em casa tarde, cansada, acumulando funções, fazendo coisas que as outras pessoas eram pagas para fazer e ouvindo até certas piadinhas. E a gente percebe que esse é um ambiente extremamente tóxico, sabe? E todas as vezes que eu tentei me impor, sabe? Eu fui tida como arrogante. Porque eu não podia também ficar só ouvindo e ficar quietinha, né? Ai, tá certo, vocês estão certos. Não, eu não estava ali para brincadeira, eu estava para trabalhar. E quando você sai de casa para trabalhar, você tem que ser respeitada. Você tem que ser respeitado. As pessoas precisam entender que você está ali para cumprir o seu papel. Então, todas as vezes que eu falei tudo o que era correto e certo com relação a trabalho, forma de tratamento, respeito, consideração e valorização da minha pessoa enquanto funcionária, as pessoas acharam que eu estava sendo arrogante. E funciona assim. Fora as vezes em que chegava alguém na empresa e eu quero falar com a pessoa responsável pelo setor, e quando eu ia, minha filha, chama o seu chefe para mim, por favor. Não, a encarregada do setor sou eu. É você? Aí mandava chamar o diretor, que era acima de mim. Chama fulano. Fulano, é essa menina aqui que tá mexendo com os papéis? É ela? Sabe? Aquele desespero, aquele constrangimento que me fazia passar, porque achava que eu não era a pessoa com quem ele tinha ido falar. Mas por quê? Porque era negra. Quantos olhares eu percebi de cima a baixo. Quantas pessoas com atitudes que deixavam mais do que claras de que se tratava nada mais, nada menos do que racismo. E como eu já falei num vídeo anterior, é extremamente complicado comprovar os crimes de racismo. Porque você precisa ter alguma coisa muito explícita. Você precisa ter alguma coisa gravada, você precisa ter testemunhas. E as pessoas não fazem exatamente isso. Elas vão meio que dando voltas, elas vão te minando, sabe, pelos lados. Elas vão fazendo coisas assim no dia a dia que você, enquanto negro, sabe que é racismo. Mas como é que você vai provar? Então, isso não é uma coisa que acontece só com a Jussara. Isso acontece com muita gente. Teve um rapaz, o Wellington, que ele é jornalista, ele até tem um depoimento dele aqui no canal, né? Dessa série mesmo, Revelando o Racismo, onde ele fala que em vários momentos, quando ele vai exercer a função dele, as pessoas ficam assim, cadê o jornalista, né? Então ele aprendeu com isso que ele já tem que chegar com o microfone em punho, porque as pessoas vão identificar logo que ele é o jornalista, que ele não é o cameraman, que ele não é o rapaz que está segurando os cabos, que ele não é o motorista. As pessoas vão identificá-lo como o jornalista. Médicos passam por isso, médicos negros dentro dos seus consultórios ou em hospitais, paciente chega, cadê o doutor? O doutor sou eu. Então a gente percebe que é muito difícil essa sociedade racista engolir o negro num cargo de chefia, entender que o negro estudou, que ele entende, que ele pode. E é extremamente difícil entender e aceitar o negro sendo bem remunerado. Porque enquanto você está lá exercendo as suas funções e ganhando uma mixaria, tá tudo certo. As pessoas usam um termo muito ruim, muito mesquinho e podre. A mão de obra de fulano é barata. Eles falam assim. A mão de obra de não sei quem é barata. Porque existe isso também, deles contratarem pessoas negras pagando muito menos do que eles pagariam para pessoas brancas. E eu sei do que eu estou falando. Eu já trabalhei com recrutamento e seleção. Oferece X para ela. Não, aquela ali é tanto. Para essa daqui tu oferece menos. Bota menos. Quando via que tinha um candidato ou candidata que se sobressaía muito aos demais pela qualificação, pela experiência, pela boa formação, eles até mandavam chamar, mas eles mandavam oferecer menos. E houve uma empresa para quem a consultoria que eu trabalhava prestava serviços, né? Essa já é uma outra empresa, que ela não aceitava negros de forma nenhuma. Tem um vídeo aqui no canal contando a respeito disso também. Então o que eu quero dizer para vocês? É que
a gente não fala dessas questões com o intuito de vitimização. Ai, coitadinha de mim, eu não posso, ai, não sou capaz. Não. O meu intuito aqui com essa série de vídeos é trazer esses assuntos à tona, para que a gente entenda, olha, não acontece só comigo não, acontece com você. Olha, aconteceu ali com outro. E com as experiências um dos outros, que a gente se fortaleça. E a gente aprenda a lutar pelo que é nosso. A gente não pode encarar que é um favor exercer um cargo de chefia. A gente não pode entender que se fulano de tal te empregou, ele não tá te dando uma oportunidade. Ele não é, sabe, uma pessoa para você idolatrar. É uma relação de trabalho. Você oferece a sua mão de obra, o seu trabalho, em contrapartida você recebe o seu salário. Então, essas experiências trocadas são algo extremamente fortalecedor. Para que vocês não desanimem, para que eu não desanime, para que a gente tenha forças de seguir adiante e mostrar para essa sociedade que ela vai ter que entender que a gente não está mais no tronco, que a gente conseguiu se formar, que a gente conseguiu se qualificar e que a gente está apto para lutar pelos nossos direitos. E para quem não conseguiu se formar ainda, eu digo uma coisa, continue tentando, continue investindo e continue acreditando em você. Porque enquanto o mundo e essa sociedade racista existem, a gente tem que provar que a nossa existência vai incomodar muita gente também. Um beijo, gente, e até a próxima.